Olá, eu sou a Natália Gomes de Souza, estudante de mestrado da São Leopoldo Mandique. Estamos aqui hoje no podcast Janelas da Ortodontia, ao lado da minha colega Ana Carolina Perdigão. E vamos apresentar a nossa grande entrevistada de hoje, que é uma honra receber aqui a nossa colega Rebeca Schwab. A honra é toda minha. Ela que é mentora do Tudo sobre o Sistema Autoligado, TSA. do qual eu sou assinante. Fala um pouquinho sobre... Todos nós assinantes. Sobre essa plataforma tão especial e tão interessante e importante para os ortodontistas que querem trabalhar com um sistema autoligado. Poxa, primeiro é um prazer estar aqui com você, com todos vocês, né, nossos amigos de mestrado. E obrigada pela oportunidade, né, de falar do TSA, que é um grande projeto meu. Eu falo que o TSA foi um filho que nasceu, né, um projeto que eu já venho pensando há algum tempo. E veio através da mentoria. Eu já dou uma mentoria de autoligado há 3 anos e eu vi a necessidade de criar um curso para pessoas que não trabalham com autoligado, né, ou não conhecem o sistema autoligado, ou trabalham com aparelho autoligado como convencional. Então, para trazer essas pessoas para o autoligado, para conhecerem, né, tirar esse preconceito do autoligado, para aí sim depois ir para uma mentoria, quem sabe, né? Então, o TSA nasceu da mentoria, né, desse desejo de trazer realmente, de mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente conhecer outros métodos, outras formas de trabalhar e poder entregar enfim, resultados talvez até melhores, né? Em menos tempo, sim, em menos tempo, trabalhar com o sistema autoligado, a gente pode conseguir entregar em menos tempo, não pelo aparelho, né? Não tem a ver com o aparelho. E tô vendo aqui a Idelógica, uma grande parceira nossa, né? Nossa, são super parceiros mesmo. Tem brackets incríveis. E o bracket, sim, é importante, extremamente importante, mas não só o bracket, todo o sistema que envolve o bracket, né? Então, foi um filho que nasceu esse ano. Então, obrigada pela oportunidade de falar sobre ele. Eu fico muito feliz de ter vocês lá também, né? Mas é isso. Você que já foi palestrante em Nova York, que já deu aula na Dental Press, né, no Excelência, um currículo extenso, que eu não vou conseguir falar tudo aqui hoje. Imagina. E você sempre gosta muito de falar sobre classe 3 em crianças. Por quê? Então, né, falou da Dental Press aí, falou de Nova York, foram oportunidades que apareceram, que vêm aparecendo, né, aí ao longo dessa jornada. E os pacientes classe 3 têm muito a ver com isso. Eu me apaixonei pelos pacientes classe 3. Eu sempre falo em aula que a gente precisa acolher esses pacientes, né, desde pequenininhos, porque são pacientes que desde pequenininhos já apresentam aquela deformidade, às vezes de face, né? Uma maloclusão que já mostra ali, os pais já percebem que tem algo de errado, às vezes não conseguem identificar o que que é, né? Que é a mordidinha cruzada, a mandíbula começa a crescer um pouquinho mais que a maxila, já começa a cruzar os dentinhos desde pequenininho. Então, o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, não só em sala de aula para ortodontistas, mas também para os pais, né? Colocar isso realmente em redes sociais, tornar isso algo que tem que ser falado mesmo, né? Então, os pacientes classe 3, eles vêm trazendo para mim... Hoje mesmo, um amigo do mestrado falou assim, nossa, que é falando de um caso classe 3, ele falou assim, nossa, esse caso de classe 3 mudou a sua vida. Eu falei, mudou, em vários sentidos, como ortodontista, como pessoa, porque você tratar um paciente que escuta a vida inteira, que vai fazer cirurgia, né, que não tem solução. Então, esses pacientes, eles crescem desde pequenininho ouvindo esse tipo de coisa. Então, são pacientes que a gente tem que acolher, né? Então, me apaixonei. Eu falo que na ortodontia a gente se apaixona sempre a cada tratamento, né? Enfim, que a gente vai realizando. Mas os classe 3 é diferente. Eles recebem muito não, né? Acho que durante
quando eles começam a procurar desde pequenos, e aí, olha, seu filho é cirúrgico, olha, seu filho é cirúrgico, e isso assusta, e nem sempre esses pacientes estão dispostos a passar por essa cirurgia, né? E, Então, e mesmo que importante seja isso. cirúrgico lá na frente, né? Porque a gente não tem como a gente mensurar o tanto que Prever, essa né? mandíbula vai crescer. Uhum. Né? Essa mandíbula pode crescer. A gente não tem como mensurar. A gente tem alguns dados. A gente sabe que o potencial genético ele é extremamente importante. Então, há muitas controvérsias na literatura em relação a diagnóstico de classe 3, né? Do potencial de crescimento do paciente. Mas tem alguns dados importantes. Então, assim, um pai que é classe 3 tem chance de 30% da criança ser classe 3. Lembrando que tem pessoas que são leigas também nesse assunto. Que seriam as características de um paciente classe 3? Perfeito, Nath. Então, assim, existem vários tipos de classe 3, né? Podem ter várias subdivisões de classe 3. Mas o mais básico para falar de um classe 3, a gente pode dividir um paciente que tem a mandíbula grande, né? Falando bem para leigo, ou a mandíbula grande, ou falta da maxila, que é a parte superior, ou ambos. Então, o classe 3 pode ser ou a mandíbula grande, ou a maxila pequena, ou a associação de ambos, né? E é o que eu falei aqui anteriormente, os pais, né, eles, mesmo que leigos, eles vendo as crianças, observam e falam, ué, tem alguma coisa estranha na mordida do meu filho, né? Começa a ficar de topo a mordida antes de cruzar. Então, a criança, ela cresce até 9 anos, o ideal é que essa maxila esteja à frente da mandíbula, né? Na verdade, é o ideal que seja classe 2, né? Até 9 anos. Tem um dado de Jarabá, que eu sempre também faço essa análise, que ajuda a gente a prever ali o tanto que aquela mandíbula vai crescer, né? Não é muito exato, mas para a gente ter uma ideia, então se a gente pega uma criança de 5 anos, que o tamanho do corpo da mandíbula já está maior do que a base do crânio, aquilo ali já acende a sua luzinha, né? Opa, essa mandíbula vai crescer muito, né? Porque aos 9 anos tinha que estar 1 por 1, tinha que estar o mesmo tamanho. Então, tem alguns dados importantes que a gente pode se apegar para fazer o diagnóstico, né? E assim, os pais geralmente que chegam com os filhos no consultório desconfiados dessa mordida diferente que, né, que tem tendência classe 3, geralmente eles também possuem um deles, né? E aí eles já chegam já com a suspeita, porque eles também têm essa característica, certo? E é legal que, assim, hoje com as redes sociais, as coisas estão mais esclarecidas, né? Como eu falei, é um assunto que tem que ser falado realmente, a gente tem que se expor para os pacientes também ali na rede social, enfim, divulgar isso. E as pessoas já percebem esse problema, né? Essa doença, vamos dizer assim, vendo que às vezes um tio já operou, fala, o tio dela já operou, tô trazendo aqui porque o tio já operou, ou o pai já operou, ou o pai tem a mandíbula muito grande, como eu disse, né? Então, existem dados que já mostram aquele potencial genético. Então, você olha para uma criança classe 3, de 5, 6 anos no consultório, e eu falo assim, eu não vou falar com a mãe, eu ainda falo assim, gente, não tem que falar com os pais, ó, se eu cuidado, teu filho vai ser cirúrgico, tem que tratar, senão pode chegar lá na frente. Não, a gente não sabe, tanto que essa mandíbula vai crescer. O que a gente tem que entender a mandíbula, realmente, ela tem que explicar o que está acontecendo. E a primeira pergunta né, se não tiver os dois presentes, perguntar desse potencial genético, se tem alguém na família, né? Então, se o pai for, aí tem que entender o tamanho dessa mandíbula realmente para ver o potencial genético dessa criança, né? E aí, sim, iniciar o tratamento. Há controvérsias também em relação à idade de início, devido ao crescimento da mandíbula, mas eu sou a favor de tratar o quanto antes. Para mim, 5 anos de idade já tem que levar no consultório para fazer uma panorâmica, para já fazer uma análise. E aí, o paciente com 5 anos de idade, tendo mordida cruzada anterior, já é possível diagnosticar que ele vai ser um padrão 3. Depende, ele pode ser um padrão 3 relativo, né? Ou porque, às vezes, houve ali no crescimento da maxila ou da mandíbula, né? Algum toque que aquela mandíbula ali, ela cruzou.
mas às vezes foi por conta de um contato mesmo, né? A gente chama de falsa classe 3, que se você manipular a criança, ela fica de topo, por conta da inclinação dos dentes. Então, ela é uma classe 3, mas ela pode ser uma classe 3 relativa. Ainda assim, sendo uma classe 3 relativa ou uma falsa classe 3, tem que tratar. O tratamento é o mesmo? O tratamento é o mesmo. Aliás, depende, né, Nath? Vai depender, assim, de como que tá realmente aquela oclusão. Às vezes, tá só com uma mordidinha de topo, só de você colocar um levante ali, em Já 2 descruza. semanas aquela mordida já descruza. Então, depende, tá? Agora, tem que tratar. Porque se não tratar, aí sim, futuramente problema. pode se tornar, de fato, uma classe 3, né? Por conta ali daquela mordida cruzada. E aí vai desenvolver do jeito que tá. E geralmente, quando não trata, a criança ela desenvolve problemas respiratórios, né? Quando a atresia maxilar. Sim, a maxila vai ficar travada, né? Então, não desenvolve. desenvolve. Então, Por isso a necessidade de ser tratado o quanto o antes, né? quanto antes. Independente se ela é relativa ou não. Certo. E então, assim, quais os teus protocolos de tratamento? Tá. Chegou no consultório uma criança em classe 3. Tá. Chegou um pequenininho lá, de classe 3. O meu protocolo, eu geralmente uso o protocolo básico de junção e máscara, tá? Eu uso máscara de Petit para ambos, seja dólico, seja braque. Eu trabalho apenas com a máscara de Petit. E para os pequenininhos, 5, 6, até 7 anos, às vezes eu uso o RAS. Eu gosto do RAS para os pequenininhos, tá? A partir de 7 anos eu já coloco o Irax, por conta primeiro da maxila, né? Os pequenininhos ali a gente faz a junção muito fácil, então o RAS não é um aparelho que vai incomodar. A partir de 8 anos eu já percebia que isso ia incomodando, forçava um pouco mais ali a maxila, e principalmente por conta de higiene, vão ficando ali já naquela pré-adolescência, né? Então eu não arrisco mais com RAS nessa fase. E aí eu trabalho com o Irax. Então o protocolo é esse de junção e máscara. Faz a disjunção na primeira semana, né? Abre o parafuso e com 7 dias eu entro com a máscara facial. Com ali 400 gramas de força, né? E como saber se o paciente vai ser cirúrgico ou não? Nath, não tem como a gente saber. É o que eu falei, assim, não tem como a gente saber o quanto que essa mandíbula vai crescer. O que me reforça assim, no diagnóstico são alguns dados, como eu disse, né, o potencial genético, se aquele paciente tem potencial genético ou não, né? O quanto que aquela mandíbula cresceu em relação à base do crânio até aquele momento, e é o que eu tenho, né? E acompanhar esse paciente. Eu falo com a mãe que o paciente classe 3 é um paciente que vai crescer comigo. Então, ele chega no meu consultório com 5 anos, eu vou ver esse paciente até os 18. Independente se ele vai para cirurgia ou não. Mas o mais importante que eu acho, que é da minha conduta, que isso é meu, que eu criei nos meus protocolos, é de saber conversar com os pais sobre essa criança. Não é ficar falando de cirurgia, que né, tem que tratar porque senão vai virar cirúrgico. Eu não coloco esse medo, né? Porque eu já acolho ele naquele momento e eu vou acompanhando ele durante todo aquele crescimento, que eu acho extremamente importante de tratar antes de chegar na adolescência, né? Imagina uma menina, principalmente, né? Passar pela fase de adolescência com a mandíbula grande, esperando para operar, eu sempre falo isso. Então, eu acho extremamente importante a gente acolher em todas as fases. Então, por isso que esse paciente, ele vai crescer comigo, né? Vai desenvolver, pequenininho, adolescente e adulto. E se tiver que operar, a gente opera, né? E quando que opera? Quando aí realmente a face, a gente não muda a face, né? Quando a face estiver desagradável, a gente tem que caminhar para cirurgia. E claro, se for uma queixa do paciente também. E você recomenda a partir de que idade? 18 anos. 18 anos. 18 anos. A gente tá tendo muitas aulas interessantes, né? Com profissionais com bucomaxilo, que é muito importante trazer esse tipo de informação pra gente, falando que tá operando crianças com 13, 14 anos, por conta do psicológico, e eu super concordo, apesar de não conhecer a literatura deles,
né? Não entender ali, mas vendo falar sobre esse assunto, eu super concordo, porque essa fase da adolescência é onde eles estão construindo autoestima, vaidade. E o bullying tá muito presente, né? Sim, Hoje em imagina, dia, na adolescência. passa essa fase ali Com certeza. com essa estima baixa, né? Leva pro resto da uma, vida. muda toda uma vida, É. muda toda uma vida. Então, eu sempre falo do tratamento, mesmo que compensatório, mesmo que lá na frente vai operar. Mas eu não deixo essa adolescente Sofrer, feia, né? sabe? Eu não deixo ela com aquela mandíbula ali, assim, desconfortável, né? Então, eu achei legal o protocolo deles, né? Falando que operam crianças 12, 13 anos por conta do psicológico, mas também dá pra gente tratar de outras formas, né? Compensar aquele paciente ali naquele momento. Menos E invasivas, né? Porque a chance de ter que fazer a é, cirurgia novamente é aumenta, grande, né? é grande. Você não sabe quanto que aquela mandíbula vai crescer, né? Eles mostraram É. dados ali que não tiveram que reoperar, mas pode ser que sim, né? A gente não sabe. São condutas, né? São Que é condutas. interessante conhecer e ver que os profissionais estão, pelo menos, preocupados com isso. Então, e cada caso tem que ser olhado individualmente, né? Individualmente. Não tem como. Não tem Exato. como ter uma regra, Não tem né? uma Para regra. todos. Mas o principal é acolher esses pacientes, Com não certeza. deixar naquele limbo que eu falo, né? O paciente chega ali com 13 anos e aí fica guardando até 18 para operar e aí não faz nada. Fica ali, não opera, fica de aparelho, a mandíbula está crescendo, não faz nada e o paciente fica ali passando por uma fase que é tão importante, que é a construção de autoestima, vaidade, né? Sem se sentir bonito, sem se gostar, né? Isso. Esse Então, acolhimento que você faz, nós fazemos. E todo mundo deveria fazer. Isso é muito importante. extremamente importante. Porque a gente tem que tratar, né? Tem o não tratar também, né? Quando tá tudo bem, a gente não vai tratar, mas a gente tem que saber acolher esses pacientes, mesmo que a gente não vá tratar agora. Sim, Mesmo que eles que eles não passem por essa cirurgia agora, né? sim, Mas eles precisam estar acolhidos, né? sim. Entender que ele tá Não acolhido, estão sozinhos, né? não tá sozinho, que a gente vai fazer de tudo para ajudá-lo, né? Então e é um paciente que eu sempre falo assim, são pacientes que você até além de uma amizade, né? Porque fica tanto Cria tempo. vínculo. Fala assim, não, Rebeca, mas vai ficar 10 anos de aparelho? Não, não fica 10 anos de aparelho. São fases, né? Faz o tempo. Aí eu divido em fases o tratamento. Então, chama de primeira fase, segunda fase. A gente vai acompanhando o paciente. Isso quer dizer que vai ficar 10 anos de aparelho, né? Mas é importante. E eu falo sempre, e não é só nesse caso, né? Eu falo, gente, se você quer ter o dente bonito pro resto da vida, você tem que ir pro ordontista pro resto da sua vida, né? Acompanhamento pro Acompanhamento resto pro resto da vida. Então, esses pacientes eles vão ter esse acompanhamento aí desde a infância. E é isso. E eu vejo assim que esses pacientes te emocionam, né? Emociona. Justamente porque eles precisam dessa atenção e desse acolhimento que a Carol E não tem comentou. como não emocionar. O paciente chega desacreditado no consultório e ela muda a vida dessa pessoa. Então é realmente para emocionar. É emocionante porque eles querem tratar, né? Isso a gente está falando já de pacientes adolescentes para adultos, né? Os pequenininhos, tudo é festa. Tudo Quer tá botar ótimo, aparelho. quer pôr aparelho. E a máscara facial hoje a gente fala para os pais, né? Então, assim, né, já que a gente vai fazer uma comunicação aqui também com leigos, então o que seria esse tratamento para esses pacientes que têm a mandíbula grande e a maxila pequena, ou ambos, né? Então, é um aparelhinho que a gente põe no céu da boca, fixo, e junto a isso, um extraoral, que é um aparelhinho que vem por fora. Que aí as pessoas já brincam, aquele aparelho, né, freio de burro. Não, não é o freio de burro, né? A máscara facial é um aparelhinho que vai apoiar do lado de fora e que a orientação é utilizar somente em casa. Somente em Né? casa. Então eu falo com a criança assim, ninguém precisa saber que você usa o aparelho, é segredinho nosso. Aí eles acham ótimo. Eu falo, então, estiver em casa você usa, estiver jogando videogame você usa, estiver assistindo televisão, estudando você usa, e para dormir principalmente. Né? Para a escola não precisa, ninguém precisa saber que você usa esse aparelho. Eu falo para eles, né? Porque realmente, se ele for para a escola e tiver um coleguinha que fizer uma brincadeira de mau gosto, ele não vai usar mais.
Então não Pois é. precisa, deixa usar, né? Eu falo com os pais, faz uso em casa o máximo possível. Quantas horas? O máximo possível que puder usar em casa, né? Naquele início de tratamento, né? Que eu tô querendo tracionar a maxila. Então, aí depois, claro, né? Você vai tirando a máscara, vai desmamando, que a gente fala, né? Vai colocando menos horas por dia e vai acompanhando. Mas é um aparelho que é usado em casa mesmo que extraoral, papais. Você é especialista em ortodontia há 17 anos? Não, amiga, Quantos anos? Já calma, tem uma... calma. Não, quantos anos? Acho que 12, 13, vai fazer 12, 13, 13 anos. 12 anos, né? 12, vai fazer 13 Então anos. repita, por favor. Você é especialista em ortodontia há quantos anos? 13 anos, vai fazer 13 anos, 12, 13 anos. Me perdi aqui na data, mas 12, 13 anos. Esse negócio de data não precisa Ah, falar, não precisa, gente. Não? Já, Não. mas é isso. Não, 12, mas Entrega idade, não, foi 2000... Ai, o que tinha 7, então? É que eu- Ela já se perdeu no seu currículo. no currículo. Não lembro, amiga. Eu me perdi também. Esse ano passou tão rápido. É. Mas eu acho que são 12 anos. Mas você trabalha também com alinhadores, né? Trabalho. Além do autoligado, você usa quais outros sistemas no teu consultório? No meu consultório, meu protocolo basicamente é autoligado, sistema autoligado, alinhadores e orto-infantil. Orto-infantil, que eu falo, mais a ortopedia mecânica que eu faço. Não faço mais ortopedia funcional. A única ortopedia funcional que eu faço no consultório ainda é Bionator, né? Que eu gosto bastante, que eu acho que esse vai ser difícil de largar. Mas, de resto, eu não faço mais nada de ortopedia funcional e somente a mecânica mesmo, que é disjunção, né, máscara, etc. Com quantos anos você instala um aparelho numa criança quando você vê que ela precisa realmente desse aparelho? Qual a idade? Independente da maloclusão, É. então, eu acho que 5 anos, eu falo com os pais, 5 anos faz uma panorâmica. Aham. 5 anos faz uma panorâmica. Se eu falo para amigos que têm filhos, 5 anos faz panorâmica do seu filho, para ver se tem todos os dentes, né? Pra Sim. gente ver se tem todos os dentes, se tá tudo ok, se não tem nenhuma anomalia genética. O quanto antes a gente identificar naquele paciente se ele tem alguma anomalia genética, né? Melhor. Então, independente se vai já iniciar com 5 anos ou não, eu já peço uma panorâmica. Mas olha, eu vou falar, assim, é difícil hoje um paciente que chega no meu consultório e eu falo que não precisa de aparelho. Difícil. É difícil. Difícil uma criança que não chega no meu consultório que não precisa de uma expansão. É difícil. Eu falo assim, nossa, mas eu acho que faz sentido, porque hoje a rotina, né, das crianças estão diferente, a alimentação está diferente. Então, eu acho que tem todo esse envolvimento de vida mesmo, né? Os pais estão mais fora de casa, enfim, as crianças mais ansiosas. Então, tem todo ali um envolvimento, não fala? Enfim, é multifatorial. É multifatorial, né? Mas é difícil uma criança que não precisa. Mas a partir dos 5 anos de idade, eu acho que é legal. Eu já ponho. Já botei numa de 4. Já botei numa de 4 porque a mãe chegou no meu consultório e falou: Rebeca, pelo amor de Deus, ela não dorme, ela ronca demais, uma classe 3, com uma língua muito, muito para frente, né? E uma mordida aberta por conta da língua. Enfim, realmente uma deformidade já muito grande, com 4 anos. E aí eu falei, não vou pôr, vamos esperar um pouquinho. Ela falou, Rebeca, por favor. A mãe me pediu, por favor. Ela ronca demais, ela não dorme. Falei, então vamos colocar. Eu fiquei com dó, porque Não era tem muito nem pequenininha. qualidade de vida, né? Não Mas tem era muito consegue pequenininha, respirar. 4 anos. Uma aparelhinho, a boquinha é uma coisa assim. É. E aí eu coloquei, eu falei, realmente, e é muito rápido, né? A mudança é muito rápido. Só de tirar aquela língua dali, só tirar a língua, abrir o espaço para a língua, né? Já facilitou, já melhorou muito, porque o desenvolvimento deles ali é rápido. Então, eu acho que 4 anos foi uma única vez. Mas, via de regra, 5 anos. Rebeca, você tem uma trajetória linda na ortodontia, né? E eu considero você uma pessoa de sucesso. E para encerrar aqui, eu queria te perguntar o que define a palavra sucesso para você? Poxa, Essa ela te pegou.
sucesso eu acho que está relacionado a isso aqui que a gente está vivendo, né? Essas relações que a gente cria, essas admirações, né? Esse carinho que eu recebo de amigos, profissionais, né? De colegas ortodontistas, dos pacientes. Então, o sucesso para mim vem disso, de falar, poxa vida, de olhar para esses 12 anos de ortodontia, né? De odontologia já vai aí, 17, 16 anos de odontologia, De né? formada. Então, eu acho, olhando para essa trajetória, eu penso nisso, sabe? Quando eu vejo o carinho das pessoas comigo, a admiração das pessoas por mim, pelo meu trabalho, os pacientes, né? A gratidão dos pacientes. Então, quando eu recebo isso, para mim, eu falo, eu consegui chegar onde eu queria, né? Então, eu acho que sucesso para mim é isso. É receber mesmo todo esse retorno que eu recebo dos colegas, dos pacientes e dos amigos. Obrigada pela tua presença. E você é a musa do Autoligado. Tem minha total admiração, respeito, né? E quero continuar aprendendo muito contigo. Eu fico Obrigada. emocionada. Tá vendo? Isso pra mim que eu considero, né? Rebeca, você tem sucesso? Cara, não sei, mas esse retorno, né? Essa admiração pra mim já valeu todo o esforço. A gente tá só começando, né? Muita caminhada pela frente. A gente tá só começando, mas obrigada, Nath. Nath, né? Nath, minha amiga, grande amiga. Obrigada, Nath, pela oportunidade desse projeto lindo que você tá desenvolvendo. Desejo todo o sucesso do mundo para você, tá? Você é uma pessoa incrível, que eu também admiro demais. Obrigada pela amizade, obrigada pelo carinho e pelo convite de estar aqui dividindo com você a sua tese de mestrado. Agradeço a presença de todos e fiquem ligados que terão mais episódios do Janelas da Ortodontia.